Olá, meus amigos, estamos aqui para mais um vídeo e hoje é mais uma conversa do que um novo tema, né? Desde que eu comecei a fazer vídeos próprios, né, em 2 anos e 4 meses, foi o meu primeiro vídeo próprio nessa fase, né, do canal, foi em 27 de agosto, né, de 2018. Né? De lá para cá foram 104 vídeos, né? E desses 15 foram sobre defesa, né? Ou seja, 14% do total foram sobre defesa. Mas esses 14% tiveram 67% das visualizações que o canal já obteve, né? Esse mês, né, nós vamos chegar aí esses próximos dias a 3 mil assinantes. Não é muita coisa frente a canais maiores, mas já é alguma coisa, né? E a conclusão que eu cheguei e que eu estou começando a implementar é transformar, né, um canal que se propôs no início a vídeos de política, história, literatura, ciência e defesa, e me fixar e me focar na defesa, né? Porque eu sinto que é o segmento que eu tenho tido maior repercussão e maior resposta dos meus assinantes, né? E eu estou querendo o que também? Fazer desse canal uma voz no sentido de que defesa, e eu venho falando isso seguidamente aqui no canal, defesa é um assunto de toda a sociedade, né? É um assunto para o qual a gente precisa formar especialistas civis, né? Já de alguns anos para cá, movimentos nas escolas superiores, tanto de guerra do Exército como da Marinha, em fazer esse intercâmbio. Aliás, sempre houve, mas agora tem se intensificado. E a gente percebe isso, né? Que há maior interesse. E mesmo nos canais que tratam desse assunto, é nítido o enorme interesse da população. Então, nada mais justo que a gente ofereça à população condições de se formar nesse tema. Porque defesa é um segmento importante, né, em uma nação como o Brasil. Ela não pode competir em investimentos com coisas igualmente importantes. Existem investimentos importantes na área de defesa e importantes em outras áreas do governo. Eles não devem ser competitivos, né? Então, e a gente percebe que o Brasil, né, tem começado a reagir a isso, né? As autoridades brasileiras, né? A Marinha, por exemplo, e os que acompanham o canal verificam que eu tenho me dedicado mais ao assunto da pasta da Marinha, é que a Marinha tem um ambicioso plano de renovação de meios flutuantes, né, que começou, né, evidentemente, há cerca de 40 anos, com a ousadia, né, de começar um projeto que está se tornando cada vez mais uma realidade, um projeto submarino movido a propulsão nuclear, mas que se espalha também em vários outros objetivos estratégicos da Marinha, né? Objetivos de navios de superfície, patrulhas, o projeto das fragatas, né? Bases, a questão de você retirar do Rio de Janeiro, né, a concentração da Marinha no Rio de Janeiro. Um recente estudo, que não deve ter mudado muito os dados de lá para cá, chegou-se à conclusão que 78% da Marinha estava no Rio. Então nós já temos um projeto de uma segunda esquadra no norte, né? A fabricação pela indústria nacional, o incentivo à indústria de defesa nacional para a fabricação de vários equipamentos, como aviões, helicópteros, né? E uma coisa que está se percebendo, que é a coordenação maior hoje em dia, de uns 10 anos para cá, entre as 3 Forças Armadas, né? Está havendo um sentido de fazer uma unidade em termos de equipamentos que facilita a manutenção, que facilita a obtenção, né, de reposição, né? E principalmente focado na indústria nacional, não é? O problema da nossa deficiência com a defesa antiaérea está sendo tratado, tem um grupo de trabalho atualmente estudando isso, um grupo de trabalho das 3 Forças Armadas, gerenciado, né, pelo Estado-Maior Conjunto das Forças Armadas. Então a gente vê que existe
Não existe mais um ambiente nas Forças Armadas do Brasil, como na época de 60, em que havia aquela disputa quem vai pilotar os aviões do porta-aviões que a gente tinha na época. Essa coisa não existe mais. Existe uma integração maior entre as Forças Armadas. Né? Então, essa filosofia em que procura fazer com que a nossa indústria de defesa, né, forneça para as nossas Forças Armadas aquilo que ela precisa, é fundamental. Né? Por quê? Porque não há como você manter uma força naval, uma força aérea e uma força terrestre eficiente e operativa se você depender de equipamentos e de tecnologia externa. Né? Existem vários exemplos que mostram isso. O próximo vídeo que eu vou fazer, provavelmente vai ser sobre a Guerra das Malvinas, e eu não vou entrar no detalhe da Guerra das Malvinas em si, nos detalhes da invasão, das estratégias, mas vou focar no que ela trouxe de informações, né, para nós em relação não só à Marinha, mas como também para as Forças Armadas em geral. O Brasil não participou diretamente, mas tirou algumas lições. Aliás, o mundo todo tirou lições, porque a Guerra das Malvinas, embora tenha sido limitada, foi uma guerra. Depois da Segunda Guerra, um movimento de antissubmarino e de marinhas, de confronto de marinhas modernas. Quer dizer, depois da Segunda Guerra nós não tivemos isso na escala que teve aqui no Atlântico Sul naquela época. Então nós vamos enfocar isso, vamos mostrar o que a Guerra das Malvinas nos mostrou e que lições o Brasil aprendeu. E ele aprendeu algumas, né? Mas vamos deixar isso para esse outro vídeo. Né? Então, o importante é que com esses 3.000 assinantes que nós já estamos atingindo e que esperamos continuar, e você, se por acaso não é assinante, aproveite para assinar, né? Vai nos fortalecer. A gente quer ser a voz, né, desse movimento que entende que defesa é importante, defesa não é segurança, são duas coisas completamente diferentes. Defesa nacional é uma coisa importante que deve ser estudada e deve ter interesse de toda a sociedade. E queremos que o canal seja uma voz. Né? Vamos focar nisso. Queremos que o canal seja a voz para essa filosofia. E contamos com essas pessoas que estão hoje, né, me dando a direção a seguir em relação a manter o canal focado, né, na defesa, e nos deem sugestões de pauta, dicas, né, tragam para nós, né, aquilo que estão, as preocupações que tem nesse campo, para que a gente possa procurar desenvolver alguma coisa. Não quero dizer que não vá fazer nenhum outro vídeo, né, que não seja, que não seja de defesa. Eventualmente, um assunto que possa palpitar aí na sociedade, a gente de repente pode vir a fazer. Né? Mas vamos focar na defesa e exatamente a gente precisa dessa colaboração dos assinantes, porque quando você não foca no que acontece no dia a dia, o repositório de temas não é tão vasto. A gente precisa ter uma orientação, né, dos assinantes para aquilo que no momento está mais interessando em relação a esse tema. Então eu conto com os assinantes, né, para isso. Né. Então é isso, eu queria nesse vídeo apenas deixar claro que eu estou me estabelecendo como um canal de defesa, né, e conto com a ajuda de vocês para que a gente consiga montar sempre uma pauta atual, uma pauta que venha de encontro aos interesses estratégicos do país como nação soberana. Nós temos muito a defender, né, na nossa Amazônia Azul, na nossa Amazônia terrestre, né, nas nossas fronteiras. A gente tem muito a defender. Né, e estabelecemos algumas ideias, como por exemplo, no caso específico da Marinha, eu citei esse plano arrojado, um plano realmente que vai tentar levar a Marinha em 20 anos a ser a 9ª Marinha do mundo. Né? Esse plano, se for levado a efeito, pode trazer esse resultado. E aí a gente ficará em 9º lugar, atrás dos Estados Unidos, China, Rússia, Inglaterra, França, Índia, Coreia do Sul e Japão. Mas
estaremos numa posição em que o Brasil já ocupou, até melhores no passado, mas estaremos numa posição mundial boa em relação a isso. Estou me referindo à Marinha Brasileira. Né? Então, e nesse particular, eu vinha dizendo antes de entrar no aspecto desse plano, é que há uma coisa que precisa ser corrigida, e que a gente pode ser aqui um canal para isso. Né? A Marinha tem sempre torpedeado a ideia da guarda costeira. Né? E essa implicância tem a ver com a possível perda de receitas, as receitas que a Marinha recebe em função de exercer essa função. Né? Na verdade, ela não perderia todas, mas deixaria, por exemplo, de ter responsabilidades que são gastos, né, para correr atrás de traficantes e contraventores menores em portos, em um trabalho que pode ser muito bem feito por uma patrulha naval, por uma guarda costeira. Eu acho que já é hora da gente pensar em ter uma guarda costeira e desviar esse trabalho de litorâneo, né, para a guarda costeira. Né. Então, esse é um dos temas que a gente vai defender aqui. Né. E eu quero convidar vocês a fazermos isso juntos. Né. Então é isso que eu queria falar nesse vídeo. Muito obrigado e até a próxima.